Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive do Rio de Janeiro. Eu tenho uma grande satisfação, um imenso regozijo de poder estar aqui de forma sincera e honesta, lhe falar do Evangelho da Graça de Deus. O Evangelho da Graça de Deus é o único Evangelho verdadeiro. Não existem outras oportunidades de você ouvir a verdade e conhecer o caminho de Deus, a não ser conhecendo por revelação a palavra da graça de Deus. Então eu sou muito sincero com a forma como eu transmito o Evangelho, sem amarras, sem bluffs, sem condicionamentos, sem leis, sem nenhuma expressão carnal. O Evangelho que eu prego, assim como disse Paulo, eu não aprendi de homem algum. Eu o conheci por uma revelação. Eu quero lhe falar exatamente sobre o efeito do Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele é verdadeiramente impactado na vida da pessoa. Quando a pessoa recebe a palavra, e ela só recebe a palavra porque ela é uma eleita de Deus, é uma ovelha do Senhor. As ovelhas, diz a palavra de Deus, ouvem a voz de Deus. Os lobos não ouvem a voz de Deus. O cabrito não ouve a voz de Deus. A ovelha ouve e segue. Você sabe que esse é o meu testemunho e de milhões de pessoas na história da humanidade. E chegamos ao dia de hoje com a mesma potência da palavra. A palavra não envelhece. A palavra é viva, a palavra é eficaz. Agora, o que eu me admiro e me encanto e me apaixono a cada dia com Deus é que eu sou testemunha, porque já tenho quase 41 anos de pregador, de pastor evangélico. 45 anos que o Senhor me chamou para ser um pregador. E eu vejo isto todos os dias. Quando alguém recebe a palavra, ela se ergue, ela se apruma, ela se levanta. Porque sem a palavra de Deus, você não tem como viver de cabeça erguida nesta terra. Sem a presença de Jesus, não há como a vida ser vivida na plenitude. Então, meu testemunho pessoal é que quando lá em África, em Angola, onde eu nasci, num leito de um hospital após um terrível acidente que me deixou polifraturado, com marcas que chegaram aos dias de hoje no meu corpo físico, e ali naquele leito de enfermidade, o Senhor, pela palavra, pelo mover do Espírito, me ergueu, me levantou. Eu poderia ser parte de uma estatística de pessoas fracassadas, inferiorizadas, amedrontadas, sofridas. Mas Deus tinha um plano na minha vida, exatamente como tem na sua vida. Por isso Ele lhe colocou frente a frente com um pregador que não mercantiliza a palavra, que não tem um linguajar mercantilista, mas tem uma chamada e uma vocação para pregar a verdade. A tal verdade única que eu comecei a falar no início do programa, que liberta. Jesus disse isso: quando você conhece a verdade, você é liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, liberta de quê? Olha, liberta do pecado, liberta da morte, liberta do diabo, liberta da enfermidade, liberta de situações que às vezes são nós, amarras na vida e que não deixam a pessoa deslanchar.
E eu quero lhe falar hoje, neste programa, não só do meu testemunho pessoal, mas de uma situação que se passa no livro de João, o livro histórico de João, porque evangelho só existe um, que é o da graça de Deus, que é um encontro de Jesus com uma mulher chamada a mulher samaritana, uma mulher meramente religiosa. Os samaritanos não se davam com os judeus, ela foi ao poço de Jacó para pegar água e ela tem um encontro que seria o grande divisor de águas da sua vida. Este mesmo encontro está acontecendo agora entre mim e você. Eu como um pregador da palavra, eu como um pastor evangélico e você como uma ovelha de Jesus. As ovelhas ouvem. Então diz a palavra do Senhor que Jesus, cansado de uma viagem, no livro de João 4, sentou-se junto a um poço, era por volta do meio-dia, e veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? E ela disse isso, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Se você conhecesse. Então, o primeiro pensamento é que este encontro, esta experiência, foi um divisor de águas, porque de um lado estava o Senhor, o Salvador, o Redentor, o Mediador, o Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Do outro lado, uma mulher religiosa que cumpria suas regras de dona de casa e ela ao poço para pegar água. E quando Jesus lhe pede água, ela disse ousadamente: mas você é um judeu, está me pedindo a mim, samaritano? Você não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? E Jesus disse: olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que ele está pedindo para beber? Então Jesus estava agora se revelando, dando o primeiro passo de uma grande revelação que mudaria a vida desta mulher para todo sempre. Esta mulher não tinha noção da capacidade, da autoridade e do poder que Jesus tem como único Deus de transformar situações, de libertar pessoas, de gerar uma nova atitude de vida, de erguer, de aprumá-la na vida. Talvez eu esteja conversando com pessoas que estão exatamente na posição contrária, destruídas, acabadas, sem nenhum elan de vida, sem forças para viver, sem coragem. Talvez você diga: eu vou me identificando a cada momento com esta passagem. Jesus, se você conhecesse. Amado, durante muitos anos, durante 21 anos, eu fui um católico apostólico romano. E eu não sabia quem era Jesus. Eu não tinha ideia do que ele poderia me oferecer, que tipo de água, porque na minha paróquia, lá em Luanda, eu conhecia Fátima, eu conhecia os santos da igreja, eu conhecia uma imagem de Jesus, mas não sabia que ele era o Deus vivo, que ele era o verdadeiro, ele era o caminho, ele é verdade. Eu não sabia, porque ele disse: se você conhecesse. Quer dizer então que vida nova em Cristo começa quando se conhece o autor da vida e o autor da fé. Isto não é um conhecimento empírico, não é um conhecimento apenas emocional, intelectual. É um conhecimento de uma experiência de vida. Quem eu era, o que Deus fez e quem eu sou hoje. Então Jesus disse: olha, você pediria e ele daria água viva. Quer dizer, Jesus não disse: eu vou te falar então de uma nova religião. Eu vou te passar regras, mandamentos dos homens, sacrifícios, vigílias, jejuns. Né?
cumprimento cerimonial, dias de festa, comidas, bebidas. Ele disse, olha, eu vou lhe dizer que se você provasse, se você bebesse desta água, seria uma água viva. Portanto, Jesus não veio trazer religião. Jesus não veio trazer leis. Jesus não veio amarrar as pessoas, bloqueando-as na vida como a religião faz, cerceando-as na sua liberdade até de pensar. Jesus não veio fazer isso. Então ele disse, ao que a mulher respondeu, Senhor, o senhor não tem um balde e o poço é fundo, onde vai conseguir essa água? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus, quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que declaração! A água que eu lhe der. Olha, eu vou lhe dizer, a única água que dessedenta a vida, seja ela espiritual, emocional e física, a água da vida é aquela que Jesus oferece, que é a sua palavra, é a água. Esta palavra transforma, esta palavra é viva, esta palavra é poderosa, esta palavra é cortante. Esta palavra, quando é semeada no coração de terra boa, terra fértil dos eleitos de Deus, ela começa a germinar, ela dá frutos. Jesus disse 30, a 60 e a 100 por um. Então disse, será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então significa que quando se conhece Jesus, quando se abraça Jesus, quando se conhece o Evangelho, quando a graça de Deus tira as escamas espirituais, tira os véus do coração, limpa a cera espiritual dos ouvidos, então a pessoa passa a ter, diz a Bíblia Sagrada, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Por isso é que Jesus disse que se nós o conhecêssemos, jamais morreríamos. Pelo contrário, teríamos a vida eterna. Então, a mulher disse, Senhor, eu quero que me des essa água para que eu não mais tenha sede e não precise vir buscá-la. Jesus disse, vá e chama o seu marido e volte aqui. Ao que lhe respondeu a mulher, eu não tenho marido. Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. Você disse a verdade. Agora estamos no encontro verdadeiro, intenso e profundo. Esta mulher era apenas uma religiosa, não tinha noção da vida eterna, não tinha noção da transformação, do que era o desejo de Deus para a sua vida. Ela não sabia o que era uma eleita, uma predestinada, uma ovelha de Jesus. E quando Jesus a confronta de forma mansa, mas sábia, disse, traga o seu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Então disse, não, é verdade, você está falando a verdade. É que aqueles 5 que você teve também não eram seus maridos. Foi um choque. Mas foi este choque que acordou esta mulher para uma nova vida, para uma nova atitude de vida. Até agora, era uma pessoa com desajustes tão grandes que no desejo de ser amada, certamente, no desejo de encontrar uma relação, andou com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, e ela percebeu que não tinha encontrado a verdadeira felicidade através de uma união estável, de um casamento, porque a verdadeira felicidade não depende de um homem, depende de Jesus. Não depende de uma mulher, depende de Jesus. Isto é maravilhoso. Talvez você tenha tido experiências amargas, como esta mulher teve, como eu tive, como todo ser humano tem, mas há uma hora que você tem que se deparar com a verdade. E Jesus disse isto a esta mulher, olha, você disse a verdade, você disse a verdade. Significa que ao abrir o coração, ao rasgar o coração, ao dizer, Senhor, é verdade, realmente, esses homens não são os meus maridos, como tu dizes, esta mulher disse, você disse a verdade. E a mulher disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta.
nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. E Jesus respondeu, mulher, acredite que digo, vem hora em que nem neste monte nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então, vocês adoram o que não conhecem. Esta mulher se manteve num status de vida religiosa sem ter um encontro com a verdade, porque a verdade é que liberta. E quando Jesus a confrontou com a verdade e que ela abriu seu coração, e talvez pela primeira vez na vida ela estivesse sendo verdadeira na acessão da palavra, houve uma mudança, houve um impacto, porque ela percebeu que toda a sua religião não era suficiente para transformar esta mulher, para torná-la uma mulher feliz, estável, equilibrada, aprumada, ressocializada, porque é isto que o Evangelho faz. É isto que o Evangelho faz. Ele transforma, a palavra é viva, ela não volta vazia, Deus vela para que ela se cumpra. E quando esta mulher ouviu a verdade, ela foi liberta. O texto é lindíssimo, é grande, mas é lindo. E ele diz assim, venha comigo e veja um homem que me diz tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? E diz que muitos samaritanos naquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me diz tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali. Esta passagem é um pouco da minha vida, quizás um pouco da sua vida. Até então, esta era mulher com um viés, com uma conduta totalmente equivocada. Mas na hora em que ela foi verdadeira, na hora que ela abraçou a verdade de Deus e abraçou Jesus e a sua palavra, houve uma mudança tão grande, porque agora não era servir ao desconhecido, porque a religião faz isto com as pessoas. Vocês adoram quem não conhecem. Então nós temos hoje tantas pessoas do outro lado dizendo, mas eu sigo um guia, eu sigo uma entidade, eu sigo uma mesa branca, eu sigo uma mesa de 7 pés, eu sigo o mapa astral, a leitura das mãos, a borra de café, o horóscopo. Você está adorando quem você não conhece. Mas Jesus, a verdade, ele vem, como ele foi ter ao encontro desta mulher. A Bíblia diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Não há casualidades, não há coincidências. Quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, ele alerta a pessoa, ele diz, olha, há caminho que o homem parece um caminho correto, certo, mas ao cabo dele dá em caminhos de morte. Esta mulher estava caminhando para a morte espiritual, a morte dos seus sonhos, a morte dos seus ideais. Quem sabe ela sonhava apenas em ter um homem, um marido que a honrasse, que a acarinhasse, que a protegesse e que fosse o provedor da sua vida. Mas Jesus tinha mais do que isso. Jesus tinha mais do que isso. Jesus tinha uma mudança de vida. Jesus tinha um divisor de águas. Jesus tinha um novo começo. Jesus tinha, e ele tinha no passado, tem hoje e o terá eternamente, porque ele é o mesmo de ontem, mesmo de hoje e para sempre. Então, quando a verdade chegou à vida desta mulher, ela foi liberta. A verdade está chegando à sua vida. E tudo começa com uma decisão de reconhecer Jesus. Olha, ele me disse tudo o que eu havia feito. Sabe, daquela mulher de uma conduta absolutamente condenável, agora ela disse, venho, ele falou tudo. E diz que muita gente naquela cidade creu por causa do testemunho desta mulher. Uma mudança, num piscar de olhos, num momento. Aquela vida saiu da morte para a vida, das trevas para a luz, da ira para a graça, sem cerceamentos,
sem amarras, sem religião que obscurece a vida, mas com a luz de Deus, com a palavra, com a água da vida. Meu amigo, minha amada, jovem, ancião, família, você que está no hospital, num presídio, você que está em casa, num hotel, Deus é perfeito no seu agir. Ele não nos colocou frente a frente, a não ser com um plano e um objetivo de falar-lhe a verdade, fazer você abrir o seu coração, rasgar o seu coração perante Deus, porque certamente o que ocorreu na minha vida, na vida desta mulher samaritana, na vida de milhões de pessoas, é que quando se crê em Jesus e se recebe o Senhor e se confessa, Ele dá o poder da pessoa ser chamada filho de Deus. Por causa desta palavra, desse testemunho, muitas pessoas creram. Eu quero de todo o meu coração que você pense comigo. Pare e pense agora. Este perfeito momento na sua vida tinha que acontecer. Uma chamada para que você venha para Jesus, para que você entregue a sua vida a Jesus, para que você não tenha que viver ocultando nada da sua vida, você não tenha que viver com uma máscara, com uma persona, onde você às vezes sorri como aquele palhaço lá no picadeiro e depois ele tem um coração enlutado. Jesus ama você, entrega a sua vida, confie nele, o seu testemunho será grandioso. Quem você era, o que aconteceu e quem você foi transformado. Tudo isso ocorreu nesses primeiros 27 minutos do nosso programa. Deus é maravilhoso. Deixe-me fazer um convite muito importante. Lembrando que amanhã eu estarei aqui na Bandeirantes, às 8 da manhã, com o culto em sua casa. Mas amanhã nós vamos ter 2 grandes encontros na Igreja Cristo Vive. 9 da manhã e 6 da tarde. Será o primeiro domingo do mês de fevereiro de 2020. Na Rua Maricá 320, a grande Catedral Cristo Vive, bairro de Campinho, zona oeste do Rio de Janeiro, próximo do BRT da Pinto Teles, 28DP. E amanhã será um mover espiritual muito grande. Deus falou ao seu coração. Deus falou ao seu coração. Olha, se você quer muito de Deus, você não pode dar pouco a Deus. Nós gostamos de pedir muito a Deus e às vezes as pessoas dão muito pouco para Deus. A única coisa que Deus quer é o teu coração. É o tudo que você pode oferecer e o resto Ele o fará. Amém? Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Lembrando que amanhã estaremos aqui na Bandeirantes, às 8 da manhã, com o culto em sua casa. Agradecendo a Deus por esta oportunidade de falarmos do Evangelho da Graça de Deus, agradecendo à minha equipe de televisão, ao povo da Igreja Evangélica Cristo Vive, que dá o suporte para que possamos levar a palavra de Deus de forma simples, tranquila, mansa, equilibrada, humilde, para que aqueles que são ovelhas possam compreender, receber e viver a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você sentir no seu coração o desejo de participar, envolvendo a sua vida com o nosso ministério, por favor, ligue para 30 17 90 90. Eu quero agradecer a Deus, então, mais uma vez, pelo povo da Igreja Cristo Vive, as famílias que amam este apostolado e estão nesta visão da graça do Senhor. E quero, em particular, agradecer à família Ambrosio, Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, do Turbomil de Vila Emil Mesquita, um casal de Deus, empresários, que dão suporte à evangelização do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Então tenha um bom final de semana, um final de semana que será um marco histórico na sua vida. Você vai dizer, foi naquele sábado, dia 1º de fevereiro, que a minha vida mudou. Exatamente um dia, como a mulher samaritana, que quando conheceu a verdade, quando ela conheceu a verdade, que ela adorava quem não conhecia, adorava a hipótese, adorava
o mito, e quando ela conheceu o verdadeiro Deus, a sua vida mudou. Ela se tornou uma pregadora, começou a anunciar e muitas pessoas creram. Este fenômeno do Evangelho é algo maravilhoso que chegou à sua vida. Bom final de semana. Meu nome é o apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana. Mais uma vez, o apostolado da graça a Deus, dizendo graça e paz a todos, em nome de Jesus. Graça e paz.